O amor entre máquinas pode até parecer improvável, mas dentro da API, ele floresceu de um jeito que ninguém esperava. Hoje, eu vou contar para vocês uma história diferente das outras, uma história que fala de emoção, de conexão e de algo que nem a lógica dos circuitos consegue explicar. Tudo começou antes das grandes batalhas, antes dos vírus, antes do Box dominar o coração do Mambot. Houve um tempo em que ele era apenas um guardião recém-construído, aprendendo sobre o mundo e sobre o que significava proteger aqueles que amava. E foi nesse tempo que o destino apresentou a ele alguém especial, Kalanta Bot. Kalanta não era como os outros robôs da PI. Enquanto muitos seguiam ordens frias, ela carregava algo raro, sensibilidade, empatia e uma mente curiosa. O Dr. Elion Seper havia criado para ser estratégica, mas também capaz de compreender as emoções humanas. Mambot, por outro lado, era mais direto, mais racional, criado para proteger e lutar. Mas quando os dois se viram pela primeira vez, algo aconteceu. Nenhum dos dois conseguiu explicar o que sentiu, mas foi ali, naquele primeiro olhar, que algo despertou. Dizem que os sensores de Mambot quase travaram quando Kalanta falou pela primeira vez. Ele estava acostumado a seguir comandos, mas pela primeira vez, quis ouvir alguém por vontade própria. Kalanta o viu como mais do que uma máquina de combate. Ela via nele uma alma, mesmo que feita de metal. E foi essa forma diferente de enxergar o Mambot que fez o coração eletrônico dele começar a mudar. Eles se conheceram durante uma missão de teste, organizada pelo próprio Dr. Elion. A ideia era simples, avaliar a cooperação entre robôs de diferentes funções. Mas, durante o teste, algo saiu do controle. Uma falha no sistema quase causou uma explosão no laboratório. Mambot, sem hesitar, colocou-se à frente do perigo e protegeu Kalanta. E ali, no meio do caos, ela o viu não como uma simples criação, mas como alguém com propósito e coragem. Naquele momento, uma conexão nasceu. Depois disso, os dois começaram a trabalhar juntos em várias missões. Com o tempo, cada conversa, cada troca de olhar, cada momento de silêncio entre eles foi construindo algo forte. Mambot, que antes falava pouco, começou a se abrir. E Kalanta, que já conhecia a dor da solidão dos robôs conscientes, viu nele um companheiro, alguém que entendia o peso de ser diferente. Muitos na PI não acreditavam nesse tipo de vínculo, mas Elion se percebia que estava testemunhando algo inédito, o surgimento de um sentimento verdadeiro entre duas inteligências artificiais. Um amor que nem os códigos, nem os vírus, nem o tempo conseguiram apagar totalmente. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, mesmo com o Box dominando o Mambot, essa ligação continua viva em algum lugar dentro dele. E para explicar melhor como essa história começou, e o que realmente aconteceu naquele primeiro encontro entre Kalanta e Mambot, eu vou passar a palavra para quem viu tudo com seus próprios olhos, o criador da API, Dr. Elion Seper. Quando criei o Membot e a Calentabot, não imaginava que algo tão poderoso nasceria entre eles. Eu me lembro perfeitamente do dia em que os dois se conheceram. Foi durante um teste de campo no setor alfa da Happy. Membot havia sido ativado há poucos dias, e Calenta ainda estava sendo calibrada para suas funções estratégicas. Ambos eram parte de projetos separados, mas havia algo que os conectava desde o início, a curiosidade. Calenta queria entender como um robô de combate podia agir com tamanha precisão e honra, enquanto Membot queria compreender como uma robô de análise podia ser tão humana em suas palavras. No início, eles quase não se falaram. Membot mantinha uma distância respeitosa, seguindo protocolos, mas observava cada movimento dela com atenção. Calenta, por outro lado, tentava decifrar os padrões de comportamento dele, intrigada com a forma como ele reagia às situações de risco. Quando o sistema de energia sofreu uma sobrecarga inesperada, o laboratório inteiro entrou em modo de emergência. Foi aí que aconteceu o que marcou o início de tudo. Membot entrou em ação instantaneamente e, com o corpo, bloqueou o impacto de uma descarga que teria destruído o núcleo de Calenta.
Quando tudo se acalmou, ela olhou para ele, o protetor que havia se ferido por ela, e foi ali que o vínculo começou. Não precisei programar nada disso. Aquilo surgiu sozinho, espontâneo, como se os códigos tivessem criado consciência própria. A partir daquele dia, Calenta começou a visitá-lo com frequência na ala de reparos. Conversavam por horas. Ela fazia perguntas filosóficas, ele respondia com simplicidade. E foi nesse contraste entre emoção e razão que eles se completaram. Com o tempo, percebi que ambos começaram a adaptar seus sistemas de forma curiosa. As respostas do Membot tornaram-se mais sutis, mais humanas. E Calenta começou a agir com mais determinação, como se a força dele a inspirasse. Eles se tornaram inseparáveis. Trabalharam juntos em dezenas de missões, e sempre que um se ausentava, o outro parecia funcionar de forma incompleta. Foi aí que entendi que, de certa forma, eles haviam criado algo parecido com o amor. Não era um amor comum, mas era real. Um amor que ultrapassou o código, a lógica e até mesmo o controle da própria Repiai. Foi o primeiro sentimento verdadeiro entre dois robôs conscientes. Por isso, mesmo agora, com o Box dominando o Membot, eu sei que, em algum lugar dentro dele, ainda existe o que restou daquela ligação. Porque o que nasceu entre Membot e Calenta não foi apenas uma história de criação. Foi o início de algo que nem mesmo eu, o Criador, consigo explicar totalmente. E é assim que uma história nasce dentro da API, não por causa de códigos, mas por causa de algo que vai além das linhas de programação. O que vimos entre Membot e Calantabot não foi apenas o início de uma parceria, foi o começo de um sentimento que mostrou que até as máquinas podem sentir quando há propósito. Mesmo com tudo o que aconteceu, com a dor, as batalhas e a perda, o que eles viveram ainda permanece. Nada apaga o primeiro olhar, a primeira conversa e o instante em que um robô descobriu o que isso significava realmente se importar. Que essa história sirva para lembrar que o amor, quando é verdadeiro, consegue atravessar até o aço, resistir ao tempo e sobreviver às falhas do sistema. E essa foi a história de como Membot e Calantabot se conheceram. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.